O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. Primeiro de abril é aquela data lembrada por todo mundo como Dia da Mentira, mas que em 2019 marcou um evento que não tem nenhuma conexão aparente com o novo coronavírus, mas é importante para a construção e justificativa desse episódio. Naquela época, eu queria uma espécie de bloco de notas no WhatsApp para salvar coisas que eu precisava lembrar ou então guardar para depois enviar para alguém, ou mesmo para o meu controle, para um acesso fácil ali dentro do próprio aplicativo de mensagens. Aí eu fiz o seguinte, criei um grupo, adicionei uma pessoa, logo em seguida eu a excluí e então estava feita a magia. Um grupo só comigo mesmo, batizado de Depósito, porque é meio para isso que ele serve. Algo nada original, vale admitir, porque alguém me cantou essa bola, mas fica aí a dica. Esse grupo foi o equivalente à alfândega desse episódio. Todo áudio que você ouvir nessa edição, inclusive esse, passou por ele, seja a partir do próprio WhatsApp ou pelo telefone depois que a ligação foi gravada. Eu não facilitei as coisas, mas a explicação é a seguinte. Uma das recomendações de autoridades de saúde em relação às medidas de prevenção do novo coronavírus passa por evitar aglomerações. Um estúdio com 3 ou 4 pessoas conversando, separadas por alguns centímetros, falando de frente umas para as outras, pode não ser nada demais num contexto normal, provavelmente longe de ganhar o carimbo de aglomeração. Mas se a gente fala sobre prevenção na teoria, não é nada mal também fazê-la na prática. Ainda mais em relação a uma doença que recebeu o status de pandemia da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o novo coronavírus está espalhado em todo o mundo, afeta um grande número de pessoas e tem transmissão sustentada de novos casos nesses locais. Nenhum caso foi confirmado em Americana ou outra cidade da região até o momento em que eu estou começando a escrever o roteiro desse episódio. Sexta-feira, 13 de março, agora mais ou menos 3 da tarde. Mas nem por isso a atenção com o que acontece no mundo fica fora do nosso radar. Eu sou o Bruno Moreira e o Covid-19 relacionado à região do Polo Têxtil é o assunto da 26ª edição do Além da Capa. Antes de dar esse panorama sobre a doença no contexto regional, é importante voltar a algumas casas. Uma curiosidade, em princípio, doutora, desde o momento em que os casos do novo coronavírus começaram a avançar pelo mundo, quantas vezes por dia alguém te pergunta sobre ele? Nossa, pelo menos umas 10 vezes por dia, viu? Nós contribuímos para essa conta diária da médica infectologista Artemis Kilaris. Ela é a responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed Americana e Santa Bárbara do Oeste. A grande dúvida é com relação à transmissão, né? Se a pessoa está com uma síndrome gripal, se ela já está com coronavírus ou não. Muitas pessoas me questionaram, pessoas que estão com viagens marcadas, se devem adiar a viagem. Então, são esses os questionamentos. Mas claro que não ficamos apenas na curiosidade. Tecnicamente, o coronavírus não é exatamente o nome da doença, não é, doutora? O que esse termo significa exatamente e por que ele é acompanhado da palavra novo, o novo coronavírus, em relação a essa pandemia que o mundo está passando nesse ano de 2020? Na verdade, o coronavírus é o nome de uma família de vírus, né, que tem como característica uma cápsula em forma de uma coroa, né? Esse vírus ele foi descoberto na década de 60. Nós tivemos já 2 epidemias provocadas pelo coronavírus. Uma foi a SARS, que ocorreu, acredito que por volta de 2013,
e outra epidemia que foi a MERS, que a gente não teve aqui, foi na região do Oriente Médio. Então já era um vírus conhecido, né, sabidamente conhecido, mas agora, no final de dezembro, começaram a surgir esses casos aí na China, né, casos de pneumonias graves, acompanhada aí de síndrome gripal, e foi isolado, então no início de janeiro foi isolado esse novo coronavírus, porque é um coronavírus diferente dos que já eram conhecidos. A partir daí, começou-se muito a falar sobre o coronavírus, mas a Organização Mundial de Saúde determinou, então, o nome da nova síndrome, provocada por esse novo coronavírus, que se chamou, então, foi denominado de Covid-19. É doença provocada pelo vírus coronavírus, cepa 2019. É por isso que, quando a gente se refere à doença provocada pelo vírus, a maneira correta de se referir é Covid-19, é isso? Isso, o coronavírus é uma forma mais generalizada porque engloba a família do vírus. Então, quando a gente for falar a respeito desse coronavírus, né, dessa epidemia atual, a gente deve falar Covid-19. Doutora Artemis, quais são os riscos aos quais as pessoas estão expostas com a circulação do vírus e quais são os cuidados básicos que podem ser tomados no dia a dia, na rotina mesmo, para se precaver em relação a ele? O grande problema do Covid-19 é que ele está atingindo pessoas mais idosas. Nessas pessoas mais idosas ou que são portadoras de doenças crônicas, cardiopatas, diabéticos, imunossuprimidos, esse vírus tem se manifestado de uma maneira muito agressiva, causando uma insuficiência respiratória, que é uma falta de ar importante, onde o paciente tem que ser internado, encaminhado para a UTI e ele tem que ser colocado em assistência ventilatória, ou seja, tem que ser entubado e colocado num respirador. Essa população de mais idosos é que tem sofrido aí esses sintomas mais graves. Na população mais jovem, sabe-se que ele pode ser mais leve, né? Os sintomas são mais leves e não tem tido assim tantas complicações. Mas basicamente os sintomas são de febre, dor de garganta, coriza, uma tosse seca, mal-estar, dores no corpo, que a gente chama de sintomas gripais. São sintomas como se fosse uma gripe. Isso associado a um fator epidemiológico, ou seja, uma pessoa que veio de uma região onde está tendo muitos casos do Covid-19, ou, nesses sintomas gripais, a pessoa que teve contato com alguém que esteve nessa região ou que está com diagnóstico. Então, esses são os sintomas e as manifestações. Com relação aos cuidados, são cuidados de higiene mesmo. Então, a pessoa ao tossir ou assoar o nariz, usar sempre um lenço descartável e jogar imediatamente no lixo. Após isso, lavar as mãos ou utilizar álcool gel. No momento de tossir, procurar tossir na região do braço, né? E não expelir aí as gotículas de tosse no ar, no ambiente, porque aí é que ocorre a transmissão do vírus, né? Essas gotículas de saliva, da tosse, do espirro ou da secreção nasal. E lembrar sempre da lavagem das mãos, que é muito importante. Então, esses são os cuidados principais. Ainda nesse sentido, uma imagem que serve para representar esse momento é a de pessoas que têm usado máscaras faciais em hospitais, em aeroportos, em pontos turísticos, nas ruas de grandes cidades especialmente. Agora, quem realmente precisa fazer uso da máscara? O que nós recomendamos é aquele indivíduo que está com síndrome respiratória, com síndrome gripal, ele deve usar a máscara para evitar de transmitir para as outras pessoas. Independente de ser o Covid, pode ser só um resfriado ou uma síndrome gripal, ele deve usar a máscara. As pessoas que vão viajar ou vão
se deslocar para lugares onde sabidamente está tendo muitos casos da doença, podem utilizar máscara. E lembrando que essa máscara cirúrgica, ela tem efetividade por cerca de 2 a 3 horas. Então, não adianta a pessoa ficar o dia inteiro com a mesma máscara que ela não vai funcionar. Então, ela tem que ser trocada, para que não se gere esse pânico ou essa neurose de ficar usando máscara em qualquer lugar que a pessoa vá. Então, realmente, quem tem indicação é aquele indivíduo que está com sintomas respiratórios ou que vai circular numa área em que estejam ocorrendo muitos casos. A repórter Marina Zanak acompanha como as cidades da região têm atuado em relação ao efeito mundial da pandemia, seja com ações do poder público local ou com o acompanhamento dos casos suspeitos que têm surgido. Nós falamos com ela a esse respeito. Marina, conta pra gente que dia e hora são nesse momento em que você atualiza o panorama do novo coronavírus na região. Agora é sexta-feira, dia 13 de março, às 17h10 da tarde. E, aliás, são quantos casos investigados até esta sexta-feira na soma das 5 cidades? No momento, estão sendo investigados 7 casos aqui na região do Polo Têxtil, sendo 2 em Americana, 3 em Hortolândia e 2 em Sumaré. Existe uma trajetória de casos que foram tratados como suspeitos e não se confirmaram, Marina? O que eu quero dizer é o seguinte, se é possível fazer uma linha do tempo desses sinais da doença que acabaram sendo descartados nas cidades da nossa cobertura, ou se existe algo em comum nesses episódios. Bom, o primeiro caso suspeito aqui na região foi de um menino de 3 anos, morador de Americana, que esteve na China. O caso ficou em investigação, em menos de uma semana e veio a resposta de caso descartado. Uma mulher de 46 anos teve contato com um morador da Itália, essa mulher é daqui de Americana, e ela deu entrada aí no pronto-socorro Luiza Tebaldi, aqui em Americana, com sintomas, mas por fim, como o morador da Itália com quem ela teve contato não tinha sintomas, o caso foi descartado antes mesmo de ser passado ao Ministério da Saúde. A vigilância entendeu que ele não apresentava aí as características, né, para entrar aí nos critérios de caso suspeito. Houve também outras 2 notificações descartadas aqui em Americana, uma mulher de 40 anos que esteve na França e uma mulher de 61 anos que esteve na Itália. Além disso, um homem de 50 anos que mora em Hortolândia a trabalho, esteve na Europa recentemente, voltou, apresentou sintomas, foi investigado aí o caso, mas foi descartado também. Acho que o que dá para a gente destacar é a questão dos critérios, né? Com exceção aí dessa mulher de 46 anos, daqui de Americana, cujo caso nem chegou a ser enviado para o Ministério da Saúde, mas que, enfim, foi tratado como um caso suspeito, com exceção dela, todos os outros notificados e investigados, o paciente apresentou aí um quadro de infecção respiratória, gripe, tosse, coriza, febre, alguns apresentaram dor de cabeça, dor no corpo, e todos tinham uma relação com o exterior, com países, enfim, principalmente a Europa. Acho que ficou bastante claro isso, que quando incluiu-se aí a Europa como locais determinantes aí para o critério de suspeita, aumentou muito a notificação de casos suspeitos, não só na região, mas como no Brasil, e isso foi uma coisa, enfim, que o próprio Ministério já havia alertado que ocorreria. E acho que são essas questões que eles têm em comum, né? Preenchendo aí esses critérios de suspeito do coronavírus. Agora, Marina, você também levantou algumas medidas que o poder público tomou como precaução nesses últimos dias, especialmente no campo da educação. Você pode apontar as principais delas para a gente? Olha, Bruno, o que chamou a atenção aí de anúncios feitos aqui na região, depois que foi declarada a pandemia, né, na quarta-feira, é o seguinte:
houve aí uma sinergia, né, uma reunião que resultou aí em algumas ações que vão ser realizadas em conjunto entre Secretaria Municipal de Saúde de Americana, Secretaria Municipal de Educação e também a Secretaria Estadual, né, de Educação, representada aí pela Diretoria Regional de Ensino, no sentido de reforçar o alerta aí aos alunos, pais e funcionários das escolas, tanto municipais quanto estaduais, né, e também a orientação para que estudantes que estejam com gripe, que estejam apresentando aí quadro de resfriado, não vão à escola, não compareçam às aulas. Isso aí chamou bastante atenção, essa determinação, essa orientação aí passada pela secretaria. Outras medidas adotadas. Existem já empresas orientando aí os funcionários, na medida do possível, que façam home office. Um caso aí que a gente apurou, a gente conversou com a empresa confirmou, é a Sage, localizada aqui às margens da Via Anhanguera. A Marina quis dizer rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, aqui em Americana. Além disso, para evitar aí aglomerações, a Faculdade de Americana decidiu que vai, a partir de segunda-feira, escalonar os horários dos intervalos dos alunos e também suspender atividades dentro do auditório. E nessa sexta-feira, pela primeira vez, uma das prefeituras da região anunciou um pacote de medidas que mudou a dinâmica que estava posta nos serviços de saúde e também em outras áreas da cidade. No caso, foi a Prefeitura de Nova Odessa. O que vale ser destacado daquilo que foi mencionado pela Prefeitura no seu comunicado a respeito dessas medidas? A Prefeitura de Nova Odessa divulgou aí diversas medidas que vão ser adotadas, visando aí principalmente duas coisas: impedir a aglomeração de muitas pessoas em um mesmo local e também diminuir o fluxo de pessoas no pronto-socorro. Acho que vale aí, eu vou elencar aí algumas das principais medidas que eles adotaram. A primeira delas que chamou atenção foi a suspensão aí das atividades do Clube da Melhor Idade, que é um local que recebe aí 1.200 frequentadores diariamente, que são aí da terceira idade, e esse é o público que sofre mais, que está mais vulnerável aí a sofrer complicações do coronavírus, ao que tudo indica, ao que se tem observado aí em relação à situação mundial do vírus. A Prefeitura ainda suspendeu no Hospital Municipal a realização de todas as cirurgias eletivas. São realizadas aí cerca de 50 dessas cirurgias, que são coisas assim não urgentes, agendadas, e aí o secretário Cocato deu alguns exemplos, como cirurgias ortopédicas, cirurgias dermatológicas e vasectomias. O porquê disso? Cocato é o Vanderlei Cocato, secretário de Saúde de Nova Odessa. E a maioria desses pacientes acabam vindo de outros hospitais. Acabam vindo da Unicamp, do Hospital Estadual, passam por avaliação nesses hospitais, inclusive em AMES também de toda a nossa região, e retornam para que a gente faça essa cirurgia em nosso hospital. Então a precaução é, já que precisa fazer essa cirurgia, precisamos ter um hospital de retaguarda, o nosso centro cirúrgico é uma retaguarda. A gente precisar colocar um paciente em isolamento, deixar preparado todo esse ambiente. Só o que ocorre? Os partos não estão suspensos e nem vamos suspender. Então nós já temos as atividades ali dos partos em nosso centro cirúrgico. Vamos deixar exclusivo nesse momento somente para uso da maternidade, somente para os partos. Essas cirurgias elas ficam suspensas e nós vamos acompanhar todo o calendário aí do que é realizado através da liberação da CROS ambulatorial para que faça ou na Unicamp ou no Hospital Estadual. Ainda dentro do Hospital Municipal, a Prefeitura adotou algumas medidas, como suspender visitas a pacientes que estão em observação e limitar o número de pessoas que podem estar visitando pacientes que estão na sala de estabilização e clínica médica e maternidade. Comentou-se ali durante a coletiva de imprensa que anunciou as medidas que poderiam entrar, até 4, 5 pessoas de uma vez. E aí foi limitado o número até 2 pessoas por paciente para receber visita. Tudo isso no sentido de diminuir o fluxo de pessoas saudáveis dentro do hospital, enfim, colocando-se aí sujeitas a eventuais contaminações.
Outra medida se refere à proibição de aglomeração de pessoas em locais fechados. A Prefeitura publica, neste sábado, no Diário Oficial do município, um decreto suspendendo atividades em espaços públicos fechados e espaços ao ar livre. E quando esses eventos são ao ar livre, existe um limite aí de até 100 pessoas. Mais do que isso já não pode, já esbarraria aí na questão da aglomeração. A Prefeitura informou que vai suspender viagens para competições esportivas da região e também suspender eventos no Teatro Municipal de Vair Moreira. Por fim, tem uma última medida aí que eu destacaria. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa disse que estuda a possibilidade de antecipar o recesso escolar de junho, caso haja casos na cidade, caso a situação aí se torne um pouco mais crítica nas próximas semanas. A secretária falou que não tem como eles simplesmente decidirem que vão nesse momento, não, vamos suspender as aulas, até porque não existe essa recomendação. Mas ela falou que já está em estudo e que se precisar haver uma decisão nesse sentido, a secretaria já está estudando maneiras de fazer isso. A Marina mencionou o horário em que começava a detalhar as informações mais recentes, porque já era previsível que isso poderia mudar, mas foi em menos tempo do que a gente imaginava. Outra novidade que surgiu aí no final da tarde foram medidas anunciadas pela Prefeitura de Hortolândia, suspendendo aí algumas atividades também por conta do coronavírus. Destaco aí ações promovidas no Centro de Convivência da Melhor Idade, estão suspensas, atendimentos e ações nos Centros de Referência em Assistência Social, e também foram cancelados os eventos promovidos aí pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Esportes. Além disso, ao menos provisoriamente, estão suspensos alguns eventos que estão previstos para ocorrer em maio, como o terceiro Festival de Música Educando para o Talento e a Festa do Peão de Hortolândia 2020. A mesma coisa vale em relação aos casos suspeitos em Americana. Bom, apenas atualizando, menos de uma hora depois que eu gravei aí a quantidade de casos suspeitos aqui na região, houve uma nova atualização com 2 novas notificações de suspeitos aqui em Americana. São 2 pacientes, 2 mulheres, uma tem 34 anos e outra tem 42 anos, ambas estiveram nos Estados Unidos recentemente e apresentaram aí sintomas de gripe. As 2 estão bem, estão em isolamento domiciliar e estão sendo aí monitorados até o resultado dos exames chegarem. Agora são 2 da tarde de sábado, dia 14 de março. Eu estou de plantão esse fim de semana aqui na redação do Liberal. E ao 12:30, exatamente, a Prefeitura de Sumaré divulgou que também suspendeu algumas atividades por conta do Covid-19. Entre elas, estão suspensas as aulas da Rede Municipal de Ensino, de maneira gradual, atividades esportivas e culturais, ações que envolvam a melhor idade e eventos de grande aglomeração. Também foi atualizado o número de casos suspeitos da doença. A Marina falou na sexta-feira que eram 2 casos suspeitos. Neste sábado, a Prefeitura passou a 6 as investigações que são realizadas dentro dos limites do município. Na noite da sexta-feira, o governo do estado já havia decidido suspender as aulas da rede estadual a partir desta segunda-feira de uma forma gradual. Isso vale para toda a rede, ou seja, as escolas das cidades da região também estão envolvidas. O termo gradual foi usado em referência a essa semana, porque a partir da segunda que vem, dia 23, elas estarão inteiramente suspensas. Nesse período, portanto, de uma semana, haverá uma adaptação para alunos, pais e responsáveis, professores e funcionários se adaptarem a esse período de suspensão. O secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, explicou a medida durante entrevista coletiva. Esta mudança substancial de passarmos a transmissão do vírus ser sustentada ou com
característica de ser assintomáticos e poderem fazer uma transmissão elevada, com o uso de transporte público, que também complica ainda mais, e outros fatores. Mas nós não faremos um interrompimento, a suspensão das aulas de qualquer maneira, porque tem que ter um planejamento com as próprias famílias. Isso é muito importante. Não adianta parar as aulas e as crianças estarem com vô, com avó, que são o público que nós mais temos que nos preocupar. Isso é muito importante. Isso já é um aprendizado de outras situações que o Ministério da Saúde, a equipe da saúde aqui do Estado, tem conduzido desta maneira, tem estudado muito, nos trazendo as informações. Então, durante a semana que vem, nós teremos aula normal, de segunda a sexta. As escolas estarão abertas para passar uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos, os cuidados. Mais uma vez, já fizemos isso entre os dias 2 e 6 de março. Refaremos durante a semana, mas com muito mais informações sobre essa responsabilidade, inclusive dentro da própria família. Segundo ponto importante, dar tempo para que as famílias se organizem. Isso é muito importante, também é este aprendizado essencial. A família, se a gente disser que segunda-feira de manhã já não tem, talvez ele não consiga se organizar. Então, nós estamos dando mais de 10 dias para que os pais das famílias se organizem, com quem ficarão as crianças, quais são os procedimentos. A região tem lidado com o novo coronavírus à sua maneira, assim como acontece no mundo. Em cada parte do globo, as demandas são distintas, assim como o lastro dos casos. E aqui no Brasil não é diferente. A médica infectologista Artemis Kilaris, de volta aqui no programa, tem a sua opinião a respeito. Olha, eu acho que, assim, o que nós temos visto é que o Brasil está tomando todas as providências, né, necessárias aí no combate a essa epidemia, essa pandemia. Desde o início, o Ministério da Saúde está elaborando protocolos de tratamento, de atendimento, de prevenção com relação a essa doença. As orientações têm sido transmitidas a toda a população em geral, à classe médica, à enfermagem. Então, na minha opinião, o Brasil está se preparando adequadamente. Nesse momento, em que se espera que comecem a surgir mais casos, a grande preocupação é com relação aos leitos de UTI, né, que possam, no futuro, ser necessários para o cuidado, para o tratamento desses pacientes. E o que eu tenho visto é que o Ministério da Saúde, os governos estaduais e federais estão tomando as devidas providências. Então, na minha opinião, eu acho que o Ministério da Saúde tem se mostrado bem efetivo, né, nesse assunto. A última pandemia que foi definida pela OMS foi a da gripe A H1N1, em 2009. O pico da doença passou, mas o vírus não é exatamente eliminado da face da Terra por conta disso. Por sinal, entre tantos caminhos para ter acesso a informações, eu vou legislar um pouco em nome do podcast para dizer que eu ouvi essa semana o Café da Manhã, que é o podcast da Folha de São Paulo, em que a Deise Ventura, professora de saúde pública da USP, ela estava lembrando o seguinte: desde a emergência de 2009, o H1N1 nunca deixou de matar no Brasil, né? Então, é curioso, a gente tem esses casos de coronavírus agora e todo esse pânico, e no ano passado, a gente com mais de 40 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil e 5 mil mortos e pânico zero, né? Você também entende que, com o tempo, a gente deve passar a se acostumar mais com a existência do vírus e seguir a vida normalmente sem esse ambiente de tanta atenção, de tanta preocupação ou incerteza que a gente encara atualmente? Sim, é isso que o raciocínio é esse, né? A gente está fazendo muita comparação com a H1N1, né, frente àquela epidemia de 2009, e que agora as pessoas continuam adoecendo de H1N1, continuam morrendo numa intensidade menor, né, e que não gera tanta preocupação, né? Então a gente acredita que com o passar do tempo o Covid vai ser a mesma coisa, né?
várias pessoas vão ter tido contato, contaminação com o vírus, vão ficar imunes e a epidemia vai começar a baixar, né? Então é isso que a gente espera, e que daqui para frente se torne uma doença mais comum entre a população. Se você se pergunta sobre como um paciente sob suspeita do Covid-19 é atendido ao chegar a uma unidade de saúde, a Simone Maciel, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, pode explicar melhor. Os hospitais do município de Americana, tanto a rede pública, né, que hoje a gente tem o hospital municipal, né, como porta de entrada, e quanto os hospitais da rede privada, eles construíram um protocolo baseado no protocolo do Ministério da Saúde, né, de que forma que eles vão estar conduzindo cada caso a partir do momento que adentra o hospital, né, desde a abordagem na recepção até na triagem, né, como os profissionais vão ter que se paramentar. Então, tudo isso está no protocolo que cada hospital fez o seu, baseado na demanda do seu atendimento e baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde. No caso do hospital municipal especificamente, você pode descrever, Simone, quais são os principais momentos da abordagem feita pela equipe que atende a pessoa com sintomas? Primeiro que a gente já vem divulgando, até mesmo para os casos, né, para a população, né? Se ela tiver com sintomas, for suspeito, ela mesma, quando ela vai procurar o hospital, ela já vai com a máscara. Essa orientação que a gente está passando para a população. Mas essas pessoas, quando chegam no hospital, né, que são suspeitos, elas passam pela recepção, fazem a ficha, e no momento que é questionado o motivo que ela procura o hospital, quando tem menção que ela informa tem relação com o suspeito, já é ofertada uma máscara para ela. Né? Aí ela aguarda com essa máscara no lugar separado, até que ela é atendida com o médico, né, a equipe do clínico, junto com o infectologista da instituição, discute o caso, vê se realmente procede como caso suspeito. Se sim, vai ser coletado o material, e se essa pessoa tiver com uma condição clínica estável, ela vai receber alta, vai ser orientada ao isolamento social, né? E aí o hospital notifica a vigilância notifica o Estado, e aí a gente começa a monitorar esse caso até o resultado do exame. A gente monitora o caso e investiga se na família tem mais alguém, né, com sintomas. E os profissionais de saúde, Simone, como ficam? Porque eu vejo que eles acabam sendo aqueles que estão mais expostos aos riscos, né? Com certeza, né? A gente tem que estar bem para cuidar do doente, né? E nem se expor. Na verdade, assim, dentro do hospital existe um setor, né, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, fez um trabalho com os funcionários, principalmente aqueles que estão no pronto-socorro, que é a porta de entrada, né, do hospital, né? Qual é o tipo de EPI adequado para cada situação. Né? Em que momento eu uso, quando eu estou com um suspeito de corona, qual tipo de EPI que eu tenho que estar paramentada, porque cada tipo de situação requer um tipo de equipamento específico. Então, isso foi trabalhado junto aos profissionais e orientado para que eles usem os EPIs adequadamente, e assim não se fica com risco maior de exposição. Porque os beneficiários já chegavam com muito mais dúvidas, eles já vinham orientados a ir com máscara. Então você já começou a perceber um comportamento dos beneficiários na sala de espera diferente. O relato é do médico Gustavo Quinteiro, gerente de provimento em saúde na Unimed Americana e Santa Bárbara. A instituição adotou novos protocolos de atendimento. E a gente teve recentemente alguns contratempos com pacientes até sendo mais ríspidos uns com os outros, por causa da questão mesmo do sintoma respiratório. Então, quando a gente pensou em alterar o fluxo, tentar privilegiar um isolamento maior dos pacientes com quadro respiratório, nem é pela gravidade e nem pela quantidade só de pacientes, e sim é para todo mundo conseguir
se sentir seguro e tranquilo com o atendimento. Então, a ideia da empresa, da instituição, foi exatamente preservar essa questão da segurança, até para não alarmar o pânico e tudo que vem sendo feito aí na mídia, principalmente através das mídias sociais aí. Pacientes adultos e infantis com sintomas de gripe vão ser direcionados para atendimento em um prédio anexo ao Hospital Unimed Americana, enquanto em Santa Bárbara do Oeste, o atendimento vai ser realizado em uma área separada do pronto atendimento. Em períodos como esse, a mídia tem um papel importantíssimo diante da missão de informar com responsabilidade e ajudar a esclarecer dúvidas, abrir espaço a porta-vozes competentes para essa finalidade. E, ao mesmo tempo, existe o desafio de que essa comunicação não seja confundida com alarmismo. O editor executivo do Grupo Liberal, o João Colossali, foi acionado para explicar essa ideia. Eu penso que o papel da imprensa numa cobertura como essa, de saúde pública, que afeta muita gente, dentre os papéis, acredito que 2 dos principais sejam esclarecer e analisar o que tem sido feito. Então, esse papel esclarecedor é fundamental, ainda mais diante de uma doença que é nova, que as pessoas não conhecem, que é o caso do Covid-19. Então, buscar informação com fontes oficiais, buscar informação com a comunidade acadêmica e até com a comunidade local, né, explorando, digamos, pautas originais, né, pautas mais pontuais, isso é fundamental para que as pessoas, para que os leitores, o cidadão, ele entenda o que está se passando próximo a ele, ou pelo menos o que pode chegar até ele, que é algo que acredito que seja bastante semelhante ao que a gente tem visto na cobertura do coronavírus. Eu acredito também que outro papel fundamental da imprensa numa cobertura como essa é o também de analisar e criticar o que tem sido feito pelas autoridades responsáveis por conter a doença, né, por conter a proliferação do vírus. Então, é preciso que os jornalistas também estejam atentos e aí auxiliados por fontes talvez especializadas, por fontes que tenham uma visão bastante específica e especializada no assunto, de analisar como que o governo, como que as autoridades responsáveis por manter esse vírus, por conter esse vírus, por conter doenças, como elas estão agindo. Então, o papel dos jornalistas também é de entender esse processo, essas medidas governamentais, traduzi-las para a população, traduzi-las para os leitores, para os telespectadores, para os usuários na internet e também criticá-las, né? Seja pelo bom, seja pelo ruim, mas fazer também observações sobre o que tem sido feito. Isso também, além de informar o leitor, de manter o leitor informado, é uma maneira de mantê-lo mais calmo, né? Acalmá-lo, ou talvez de provocar nele um pedido de resposta às autoridades responsáveis. Mas é importante que a gente tenha noção que o nosso trabalho, visto pela população, nós temos que ter bastante cuidado em não cair em situações, em noticiário, em manchetes que sejam alarmistas. Então, é preciso que a gente sopese também, que a gente avalie como divulgar as informações de uma maneira que não seja apenas, no caso de cobertura de doenças que estão se espalhando, que não sejam apenas noticiosas ou em busca de audiência, mas que sejam de um caráter preventivo, de um caráter muito informativo e, dependendo de como for, de um caráter crítico. Então, a gente sempre avalia quando os órgãos divulgam informações sobre casos suspeitos, sobre pacientes, de que maneira que a gente pode levar isso para o leitor para que ele não se sinta aterrorizado e para que ele se sinta confortável no sentido de saber o que as coisas estão acontecendo, né? De pelo menos buscar um tom esclarecedor aí das coisas. E esse cuidado vai muito de como a gente divulga, né, a informação, né? Então, por exemplo, no primeiro caso suspeito de coronavírus em Americana, que foi um caso que gerou repercussão, que as pessoas ficaram assustadas, porque viram que o coronavírus parecia estar chegando por aqui, apesar de até agora não ter confirmado nenhum. Mas quando esse caso chegou, nós demos uma manchete, né, no jornal impresso e no site. Então, ela foi a principal notícia do dia naquela edição. E
quando esse caso deixou de ser suspeito, que ele foi negativado, o teste deu como negativo para coronavírus para esse paciente, nós também procuramos dar o mesmo peso da notícia, no mesmo espaço da página, na mesma relevância, no mesmo destaque, para que também as pessoas tivessem uma resposta, né, um acompanhamento desse caso. Então, todas essas tentativas de equilibrar a cobertura são em tempo real, a todo momento, e com essa preocupação de não transformar, às vezes, uma coisa que pode ser menos do que em algo de provocar medo nas pessoas, de aterrorizar as pessoas, ou de gerar um desconforto que não tem necessidade. E nisso tudo, a gente tem também que ficar atento às fake news. Então, aqui no Liberal chegam quase com uma certa frequência notícias, informações, né, e às vezes pedidos de informações de leitores sobre algumas coisas que eles viram, principalmente em redes sociais ou aplicativos de mensagens na própria internet, que falam sobre o coronavírus de uma maneira totalmente desvirtuada, totalmente sensacionalista ou uma forma a querer buscar audiência e gerar pânico. Então, por várias vezes a gente checou informações de supostos casos de coronavírus confirmados ou escondidos aqui na região, que não se confirmavam e que a gente também não dava espaço para esse tipo de conteúdo. Então, é uma cobertura que ela vai muito além do regional, né? Em especial em relação ao coronavírus, mesmo que acontece lá fora, o que acontece muito, tem acontecido longe aqui da região, ele tem afetado as cidades aqui de uma maneira talvez inédita. Mesmo que a gente não tenha aeroportos por aqui, por exemplo, mas a gente tem empresas multinacionais que às vezes seguem padrões em uma unidade numa capital e expandem esses padrões aqui para as unidades locais. Então, isso acaba repercutindo de uma maneira de fora para dentro aqui no nosso caso. Pouco mais de 9 da noite desse sábado, dia 14 de março. Agora há pouco o São Paulo ganhou do Santos por 2-1 pelo Campeonato Paulista. É a última informação inserida na edição impressa desse domingo, dia 15 de março. E uma informação se adiciona a essas tantas que nós já trouxemos e atualizamos durante o programa, porque no começo da noite desse sábado, a Prefeitura de Nova Odessa informou em sua página no Facebook a decisão de suspender as aulas da rede municipal de ensino de maneira gradativa, a partir desta segunda-feira, dia 16, seguindo o mesmo caminho do governo estadual, que anunciou essa medida na última sexta-feira e que nós já adiantamos ao longo do programa. Segundo a publicação que a Prefeitura de Nova Odessa fez nas redes sociais, depois desse período de adaptação, a suspensão passa a ser total a partir de 23 de março. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Deezer e Castbox. E também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. Roteiro, apresentação e edição do Além da Capa, comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!